Olá, queridos amigos, meu nome é Valéria e é uma alegria estar com vocês para juntos realizarmos passos seguros nessa nossa querida jornada poética. Meus irmãos, nós temos o nosso poeta Augusto dos Anjos no dia de hoje, que nos traz o poema Evolução. Vemos nosso poeta de volta à seção Biologia da sua biblioteca, meus irmãos. Augusto dos Anjos faz outra viagem às entranhas dos tempos, vendo as origens dos processos de criação cósmica, vendo nossa origem nas estrelas, vendo-nos como parte de um processo de criação, destruição, transformação incessante, sob a batuta do Criador. Toda a velocidade das imagens que eu pude observar enquanto o poeta me pegava pelo coração e me levava para uma viagem pela sua imaginação fervilhante, me deu uma sensação de humildade, meus irmãos. Quem sabe a melhor forma de adquirir essa discreta senhora, a humildade, seja assim: procurarmos de forma sincera todo dia pelo autoconhecimento, porque quanto mais soubermos de verdade a respeito da vida, mais nossa consciência refletirá que ainda existe muita coisa por saber. E isso nos dimensionará salutarmente ao que somos, que é partículas de Deus. Me lembrou o texto Pale Blue Dot, Pálido Ponto Azul, do cientista Carl Sagan. Tudo isso que eu refleti. Ele falou esse texto numa palestra pública que ele fez na Universidade de Cornell em 1994. Não sei se vocês já leram esse texto. Primeiro eu vou ler a poesia para vocês e depois eu vou colocar o texto. Eu vou ler também o texto do Carl Sagan, ok? A poesia, ela diz assim: se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários, tudo o que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorrem o espaço imensurável, veríamos o evolver dos elementos, das origens às súbitas asceses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das esteses, no profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que dos invisíveis microcosmos ao monólito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade das imensidades. Nós já fomos os germes doutras eras, enjaulados no cárcere das lutas. Viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. Agora eu vou ler então o texto de Carl Sagan e quero que vocês tenham em mente que ele estava no auditório da Universidade de Cornell e a imagem que vocês estão vendo como capa desse episódio aí no Spotify está sendo projetada para os alunos e docentes lá nesse auditório, ok? Carl Sagan disse assim: olhem de novo esse ponto, é aqui, é a nossa casa, somos nós. Nele todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viveram as suas vidas. O conjunto da nossa alegria e nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes, cada caçador e coletor, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e camponês, cada jovem casal de namorados, cada pai e mãe, cada criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada superestrela, cada líder supremo, cada santo e pecador na história de nossa espécie viveu ali, em um grão
de pó suspenso num raio de sol. A Terra é um cenário muito pequeno numa vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores, para que, na sua glória e triunfo, pudessem ser senhores momentâneos de uma fração de um ponto. Pense nas crueldades sem fim infligidas pelos moradores de um canto desse pixel aos praticamente indistinguíveis moradores de algum outro canto. Como frequentes eram seus desentendimentos, qual ávidos de matar uns aos outros, quando veementes eram os seus olhos. As nossas posturas, a nossa suposta alta importância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são desafiadas por esse pontinho de luz falida. O nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há indícios de que vai chegar ajuda de outro lugar para nos salvar de nós próprios. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que abriga a vida. Não há outro lugar, pelo menos no futuro próximo, para onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar, sim. Assentar-se, ainda não. Gostemos ou não, a Terra é onde temos de ficar por enquanto. Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Não há talvez melhor demonstração da tola presunção humana do que essa imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o sinal de pálido ponto azul, o único lar que conhecemos até hoje. Meus irmãos, essa fotografia que vocês estão vendo na capa do episódio é uma fotografia que foi tirada em 14 de fevereiro de 90 pela sonda Voyager 1, de uma distância de 6 bilhões de quilômetros da Terra. Ela faz parte de uma série de imagens do Sistema Solar intitulada Retratos de Família. Nessa fotografia, o tamanho aparente da Terra é menor do que um pixel. O planeta aparece como um pequeno ponto na imensidão do espaço, no meio de um raio solar captado pela lente da câmera. A capa é essa foto, chamada Pale Blue Dot. A Voyager 1, que tinha completado sua missão principal, estava deixando o Sistema Solar e recebeu comandos da NASA para virar a sua câmera e tirar uma última fotografia da Terra em meio à vastidão espacial. Isso tinha sido um pedido do astrônomo e escritor Carl Sagan. Ele queria que tivéssemos uma ideia de nosso tamanho quando o ponto de observação fosse Saturno. E foi essa foto que vocês estão vendo enquanto ouvem o podcast. Então, ao lermos a poesia de hoje, Augusto nos oferece um olhar a respeito da grandiosidade do cosmos e Carl Sagan faz o contraponto, nos oferecendo a nossa pequenez em relação a ele. Meu coração pede que hoje falemos sobre essa frase que Carl Sagan nos diz. Destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o sinal de pálido ponto azul, o único lar que conhecemos até hoje. Então quer dizer que a amabilidade uns com os outros é uma questão de responsabilidade? Detestarmos uns aos outros nos faz criaturas irresponsáveis, então? Pela lógica do cientista, sim. Creio também que nosso nível de sonambulismo moral nos leva a esquecer que o planeta é nossa nave a nos transportar pelo universo, nossa única nave. Não temos outra ainda. Nós simplesmente não queremos pensar nisso. E por que será que não queremos? Porque vai gerar responsabilidades, porque cada um tem uma cota de participação. O problema maior é que o ser humano atual não entende que passamos por período transicional. E período transicional requer que alguns realizem o que é o correto, mesmo que não auxiliados pela maioria.
faz parte do período. Então, o que a gente vê por aí? Garrafas nos mares, esgotos sendo escoados diretamente nos rios, o ar perdendo qualidade. E aí, o ano de 2020 interrompe esse processo maluco que a gente vinha fazendo. Tanto interrompeu que, com alguns meses, golfinhos começaram a aparecer nos canais de Veneza com cara de curiosos, tipo, ué, cadê o povo dos barcos? As águas dos canais se tornaram translúcidas, todo mundo ficou apaixonado pelas cenas que viralizaram pelo mundo. Em cidades dos Estados Unidos, animais como alces vieram até cidades próximas às suas matas, pois sem o barulho dos atiradores lhes perseguindo e como são criaturas inocentes, adentravam as cidades curiosos em entender esse novo espaço que se abria para eles. Meus irmãos, até aqui no meu querido Parque Águas Claras, aqui na frente de casa, quando reabriu, famílias inteiras de capivaras com seus 8, 10 filhinhos, tudo lindo, andando, com a nobreza mesclada de simplicidade com a qual o nosso amado coordenador planetário Jesus as fez, desfilavam para tudo que era canto. Então, a gente hoje entra no parque, o parque é cheio de macaquinhos que não nos estranham, de patos que vêm até a gente na maior inocência e de capivaras que ficam de boas comendo perto da pista de corrida. Então, em uma rápida reflexão, a gente pode perceber que foi a maneira de estar no mundo do ser humano que estava causando a destruição galopante do planeta. Nossa única nave, nosso pálido pontinho azul, que a gente não estava dando a mínima. Mas por que seríamos tão irresponsáveis assim, uma vez que todos os níveis de comunicação nos falam sobre essa realidade existente? Não é algo escondido o processo de degradação do planeta. Existem campanhas em prol da ecologia, em prol da vida, dos animais. A gente tem um Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia, que é o dia 5 de junho. Temos a nível nacional, no dia 17 de julho, o Dia de Proteção das Florestas. O dia 24 de novembro é o Dia do Rio e por aí vai, né? Então, a gente tem esses dias e é compreensível o que os governos tentam fazer, instituindo dias isolados com o intuito de fomentarem reflexões e ações para o bem de nossa natureza. Nós entendemos que se trata de um processo, a tomada de consciência. Se é assim conosco no individual, será assim de maneira coletiva, porque nós fazemos essa coletividade. Mas a partir desse janeiro que iniciamos agora, eu penso que o Pai Celestial espera algum esforço a mais de nós, no sentido consciencial, que nos imbuamos de maior responsabilidade espiritual pelo planeta. No livro Luz nas Trevas, encontramos dicas de Joana de Ângeles sobre responsabilidade espiritual. É livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, que coloca em tópicos o conceito responsabilidade. São eles. Tópico 1. Compromisso com a encarnação. Nos diz Joana: tenha sempre o compromisso com a sua encarnação e sua evolução. Quando recebemos a oportunidade de uma nova vida nas existências espirituais, nos comprometemos com um plano reencarnatório. Então se disponha a lutar e a aprender. O que ela está falando, meus irmãos? Ela está falando que reencarnação não erra de endereço. A cegonha não errou, meus irmãos. E o principal que Joana quer dizer, que eu penso, né, é que é o seguinte: existe uma inteligência, um processo reencarnatório que você veio cumprir e que você sabia que demandaria coisas novas de seu espírito, coisas que você teria que se esforçar para aprender. O segundo tópico é aprendizado e progresso. Joana coloca que a vida é uma escola na qual devemos sempre aprender. Esses ensinamentos surgem de forma natural conforme caminhamos pelos acertos e erros. Vejam bem, através de acertos e erros. Então os erros fazem parte do processo. O que não podemos fazer é não utilizar o raciocínio, não utilizar uma coisa que no meu curso de Direito que eu fiz lá no século XX, o professor falava que todos nós advogados, né, que estávamos rumo à formatura em Direito, nós teríamos que aprender a ter
no exercício da profissão, que é o ius esperneandi, ou seja, o direito de espernear, de tentar uma saída do problema. Porque nesse momento de pandemia, a gente tem que ficar isolados. Sim, a gente tem que ficar isolados, mas não estagnados, entendem? A vida continua. Então o mundo não vai voltar a dar ênfase a racismo porque você simplesmente não entende que todos somos uma única raça humana. Então o mundo não vai voltar a dar ênfase à violência contra a mulher porque você não entende que a sua companheira merece carinho, respeito, devoção de coração. O mundo vai procurar cada vez mais erradicar essas coisas, como racismo, como violência à mulher. O mundo é algo gigante perto de sua individualidade e ele vai lhe arrastar para uma nova forma de pensar, querendo você ou não. Mas se você quiser insistir em não aceitar, o Pai Celestial não vai ficar #chateado com você, porque Ele nos respeita. O que vai acontecer é que Ele vai encaminhar o seu espírito para um planeta no qual você vai se sentir muito feliz inicialmente. Lá você vai ser considerado muito inteligente, você vai poder descobrir a roda, você vai poder erigir edifícios e normalizar a escrita. Mas em determinados dias, depois de alguns séculos, quando a noite cair, você vai olhar para as estrelas e vai sentir saudades inexplicáveis de um lugar que você sabe que existe e que não é aquela terra em que você se encontra. Você fará músicas saudosistas, você fará obras de arte, levantará edifícios que para as outras pessoas do planeta serão obras muito avançadas, que falarão do retorno a um determinado local que você considerará ser o paraíso muitas vezes. E as pessoas te perguntarão: como você sabe essas coisas que você nunca estudou? E você não saberá explicar por palavras, mas seu coração falará a verdade, lhe dizendo que alguma oportunidade muito séria foi perdida, que amigos foram deixados para trás. Foi assim para os que habitavam Capela e que vieram exilados para nosso planeta. E pode ser assim para nós ainda em relação à imigração que está acontecendo para o outro planeta que acolherá os espíritos que não quiserem ceder ao bem. Será que ainda vamos insistir em permanecer egoístas e orgulhosos? Será que teimaremos ainda? Joana continua: o aprendizado principal que tentamos aprender em todas as nossas vidas é a apuração moral. Apreender e compreender as leis divinas e os ensinamentos de Jesus para a elevação do nosso espírito. O terceiro tópico é respeito e amor ao próximo. Respeitar e amar ao próximo. Todos nós somos irmãos nesse planeta e ainda estamos buscando nossa evolução. Portanto, não cabe a nós julgar as falhas alheias, pois ainda somos imperfeitos e também temos os nossos próprios erros. Cabe a nós amar o próximo com atos de caridade, respeito e carinho. Esteja em harmonia nos ambientes que você frequenta e respeite aquele irmão com o qual possa haver alguma desavença. Sempre é a hora certa de você perdoar e se reconciliar com possíveis inimigos. Quarto tópico: valorizar a vida. Sua vida é uma oportunidade incrível e cada acontecimento que há nela é um aprendizado novo. Acredite e saiba que tudo tem um significado e nada é em vão e nenhuma situação é vazia. Sempre estaremos aprendendo e progredindo. O quinto tópico é resignação e resiliência. Esses dois conceitos devem estar juntos, pois são complementares, resignação e resiliência. Com a resignação, você poderá agir com sabedoria diante das dificuldades e problemas impostos pela vida. Não tenha atitudes rebeldes e revoltadas, pois essas provas foram escolhidas por você, ainda no plano espiritual, e encaminhadas pelo seu próprio livre-arbítrio. Após entender os problemas, a resiliência te ajuda a superá-los e transformá-los em aprendizado. Vencer seus problemas com sabedoria e fé te ajuda a crescer e evoluir nessa encarnação.
O sexto tópico é reparação dos seus erros. Devemos sempre estar dispostos a reparar nossos erros, mas para que isso ocorra, devemos saber que erramos. A superioridade e o orgulho não faz ninguém crescer. Portanto, aplique em sua encarnação a humildade. Com ela, você será capaz de se responsabilizar pelos seus próprios erros e lutar para corrigi-los. Finalmente, o sétimo tópico é equilíbrio e abnegação. Por último, porém não menos importante, meus irmãos, é ser responsável por equilibrar a sua vida entre espiritual e o material, e não pender aos excessos em nenhum dos lados. Não se apegar às questões materiais, mas também não viver rezando. Eita, que esse tópico pega todos os workaholics, meus irmãos. Ah, Dona Joana de Ângeles, obrigada pela senhora ter falado. Assim eu posso falar que foi a senhora que falou e não fui eu. Joana finaliza dizendo: busque a espiritualidade em você e aprenda com o estudo e o questionamento. Cresça e evolua sempre e lembre-se de sempre amar. Que coisa linda, meus irmãos? Que ela acaba com esta frase, porque é exatamente o que Carl Sagan nos propõe para fazermos com o nosso planeta. Ele disse, finalizando a sua fala: para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o sinal de pálido ponto azul, o único lar que conhecemos até hoje. Meus irmãos, é momento de expansão de consciência e nós devemos estar exultantes e não acabrunhados com esse convite e convocação. Nada de ficar chateada ou chateado, não. É hora de criarmos asas para voarmos até os braços de Jesus. Então dilatemos, através do respeito, do carinho, da empatia com nossos semelhantes, os nossos entendimentos, meus irmãos. Assim, fazendo no individual, iremos automaticamente também respeitar o nosso planeta. Planeta esse que tanto deveríamos cuidar com carinho. Muita paz a todos e nos vemos no próximo Encontro Poético.